até onde a gente sabe, né? 1895, o meu bisavô tinha 9 anos, eles embarcaram em um navio da Itália com destino a Santos, né? Chegaram aqui e foram trabalhar na região de Ribeirão Preto, né? Abrindo fazenda, trabalhando na plantação, capinando, esse tipo de coisa. Formando café? Formava cafezal na época, né? Era uma região cafeeira, então eles abriam todo o mato, cultivavam a terra e plantavam, cuidavam do café para o pessoal que tinha muita grana na época, né? Isso durou até próximo à década de 30, tá? Meados aí de 25, 28, eles decidiram voltar para a Itália, né? Porque eles vieram da Itália porque estava passando fome, não tinham o que comer e tal. E aí eles começaram a trocar tudo que eles tinham, vender tudo que eles tinham e comprar título. É um título em papel que era lastreado em ouro para eles viajar com esse título. Chegando na Itália, eles trocavam na moeda local, né? Então eles tinham esses papéis aí lastreados em ouro, né? E em 1929, que teve o craque da Bolsa, eles dormiram, né, muito pobre, e acordaram com um monte de ouro do lado, né? Quando a Bolsa quebrou em 29, né, todos os fazendeiros quebraram, a terra não valia mais nada e tal. Então eles acordaram numa situação muito melhor do que quando eles foram dormir. Uma parte da família resolveu voltar, e 2 irmãos, que foi o meu bisavô e o irmão dele, resolveu ficar no Brasil, tá? E eles foram para a região de Ipuã, onde eles conseguiram comprar uma fazenda lá, tá? Essa fazenda é da família até hoje, tá? Meu pai tem um sítio lá, a sede da fazenda onde ele nasceu, pertence a ele hoje. E esses irmãos ficaram no Brasil, né? Depois eles se separaram, um foi para São Paulo, chamava Bertolino, e o Paulino Clemente continua em Ipuã, né? Ele teve filhos. Dentre esses filhos, o José Clemente, que é meu avô, que é o pai do meu pai, né? E em 1954 meu pai nasceu, né? E começou a trabalhar nessa lida. Era gado, leite, uma lavoura, né? Então nós somos a 4ª geração dessa família aí. Eu vim para cá no ano de 2000, e quando eu cheguei aqui só tinha assim, toco de eucalipto e alguns pedacinhos de pasto pequeno e 26 hectares de lavoura, que plantava-se milho para fazer silo para o gado de leite que existia na época. A região que a gente estava no Mato Grosso não era propícia para a produção de semente. E aqui, pela altitude, te permite produzir semente. Meu pai queria voltar a produzir semente, porque na década de 80 e 90 ele produziu semente. E ele ganhou muito dinheiro naquela época. Daí nós adquirimos uma fazenda e começamos então a limpar e plantar soja. Aí continuamos com um pouco de gado também. E aí foi aumentando gradualmente, todos os anos aumentava aí 150, 200, às vezes 300 hectares. E contamos aí com a ajuda de um amigo carvoeiro, que ele nos ajudou aí a limpar a fazenda, aproveitando os tocos e a madeira para fazer carvão. Então aí foi seguindo, e hoje, graças a Deus, está da maneira que está, e com essas perspectivas de dobrar. A irrigação surgiu como mitigação de risco, né? A agricultura é puro risco, né? Então a gente tem risco político, risco econômico, etc. e tal. Mas todos esses são, a gente tem um certo domínio sobre eles, né? Agora, o risco climático não, tá? Então se você planta uma cultura e não chove, tudo que você investiu ali você perde, tá? Então, visando mitigar esse risco, que é um risco, que é o principal risco na minha opinião, a gente começou a investir em irrigação, sistemas de irrigação, né? Irrigação por pivô central. Bom, antes a gente colocou esses sistemas de irrigação em 2018, Jordano? 2018. Antes disso, então nós éramos totalmente dependentes da agricultura de sequeiro, tá?
Então o que isso quer dizer? A gente tinha um faturamento muito menor do que tem hoje, casa de 8 milhões aí. E a safrinha era sempre uma incógnita, né? Porque você nunca sabia quando ia dar certo ou quando ia dar errado. E em 18 a gente começou a implantar esses sistemas de irrigação. Hoje são 12 pivôs, totaliza uma área de quase 600 hectares. 630. 630 hectares, né? Então hoje a gente pratica agricultura no verão, que é a primeira safra, e pratica a safrinha, né, de sequeiro, e também a produção de sementes de milho ou sementes de outras culturas aí, tá? Nessas áreas irrigadas, né? Então a gente pode dizer que lá atrás, antes de ter os sistemas de irrigação, a gente faturava 8, 10 milhões. Isso saltou para 30, né? E a nossa intenção é sair de 600 para 1.000, 1.200 hectares, tá? A intenção de chegar aí em 50, talvez 60 milhões aí. E para atingir esses 1.200 hectares, né, a gente tem que trabalhar com barragens, melhorar algumas barragens aí, fazer algumas. Tem que investir em linhas de transmissão de energia e o equipamento propriamente dito, né? A parte de adutoras, né, que ela vai enterrada, e a parte aérea, que são os pivôs, né? Para chegar nesses 1.200, então, a gente acredita que vai haver uma demanda aí de uns 20 milhões aí, aproximadamente. E dentro do nosso planejamento, né, de crescimento, aquilo que já está desenhado, a gente vai dobrar de área até 2024, 2025. Vamos sair dos 600 hectares para 1.200 irrigado, atingindo um faturamento aí de 50, 60 milhões.